Próxima questão da EAN 2017, uma questão importante, teórica, que vai servir para a gente abrir uma nova frente a partir de agora. A função f de R em R, definida por f de x igual a menos 3x mais 6, ela é crescente ou decrescente? Se for crescente, é em que intervalo no conjunto dos reais? Se ela for decrescente, também em que intervalo do conjunto dos reais? Bem, vamos lá com calma, começar aí, dar uma olhadinha na chamada função polinomial do primeiro grau ou função afim. Função polinomial do primeiro grau ou função afim é toda função f de R em R, quer dizer, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também, quer dizer, qualquer número real pode mandar flecha para o outro conjunto e qualquer número real é suscetível a receber essa flecha. A lei de formação é f de x ou y igual a ax mais b. Repare que o corpo, digamos assim, da lei de formação da função é um polinômio do primeiro grau, ok? A e b são números reais e o a é diferente de zero, ok? Beleza? O que você tem de saber inicialmente sobre uma função do primeiro grau? Primeiro, o gráfico de uma função afim ou função do primeiro grau é uma reta, ok? O A se chama coeficiente angular da reta, é um carinha extremamente importante na chamada geometria analítica, principalmente. Na verdade, me arrisco a dizer que é o cara mais importante na geometria analítica. O B, o termo independente de x, é o chamado coeficiente linear da reta. O B é importante por um detalhe. Ele é a ordenada do ponto onde o gráfico, a reta, corta o eixo das ordenadas, quer dizer, corta o eixo dos y. Ok? Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver na prática isso aí acontecendo. Se o coeficiente angular da reta, se o a for maior que zero, a função afim, a função do primeiro grau, ela é crescente. Muito importante isso aí, a função é crescente. E seu gráfico é uma reta voltada para a direita. Beleza? Se o a for maior que zero, a função é crescente e o gráfico é uma reta voltada para a direita. Se o a for negativo, se o coeficiente angular da reta for negativo, a função afim é decrescente e seu gráfico é uma reta voltada para a esquerda. O que eu quero dizer com função crescente? Uma função é crescente em determinado intervalo quanto maior for o valor do domínio, do elemento do domínio, maior será a respectiva imagem. Em outras palavras, se eu aumento o valor do x, eu vou aumentar o valor do y. Eu vou obter um valor do y maior, cada vez maior. Quanto maior for o valor do x, maior será o respectivo valor do y, ok? Quando a função é decrescente, ao contrário. Se eu aumento o elemento do domínio, a imagem diminui, ok? Se eu aumento o valor do x, o f de x, o y diminui. Show? Tranquilo? Vamos ver no nosso querido GeoGebra, na prática, tudo isso que eu falei exemplificado. Vamos lá então. Vou colocar aqui uma função f de x igual a, digamos, 2x mais 1. Beleza. É uma função do primeiro grau. Repare que o a vale 2 e o b vale 1. Note que o a é positivo, por isso o gráfico é uma reta virada para a direita.
Show? Tranquilo? Beleza. Repare que o B é 1, e o B sendo 1, vai ser a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical. Repare que a reta vai cortar o eixo Y nesse pontinho A aqui, ok? Esse ponto A é o ponto de abscissa 0, valor de x 0, e ordenada 1, valor de y 1. A ordenada do ponto, quer dizer o 1, é o valor do B, ok? Se eu, por um acaso aqui, tirar o 1 e colocar 2, repare que a reta vai subir, entre aspas, uma unidade. Ó. Ela vai cortar o eixo dos y agora no ponto 0, 2. Se eu troco aqui o 2 por, digamos, 5, repare que a reta vai intersectar o eixo dos y justamente no ponto 0, 5. 0, valor de x, 5, valor de y, ok? Beleza? Show! Se eu troco, por exemplo, esse 5, digamos, por 0, a reta vai intersectar o eixo dos y na origem do plano cartesiano. Se eu troco 0, digamos, por menos 1, já passa a cortar no ponto de ordenada menos 1. E assim por diante, beleza? Tranquilo? Agora, se eu troco aqui, por exemplo, o A de 2 para, digamos, menos 3, o que vai acontecer com a reta? A reta vai estar virada agora para a esquerda, ok? Tranquilo? A função vai ser decrescente. O que ele quer dizer com função crescente e com função decrescente? Vamos supor aqui a reta 3x menos 2, né? Show! Devagarzinho para você entender, são conceitos importantes. Vamos supor aqui, por exemplo, a imagem do menos 2. O menos 2 está mandando flecha para quem? Qual é a imagem do menos 2? É o menos 8. Confere. O menos 2 é o elemento do domínio, é o valor do x, cuja imagem, valor de y, é menos 8. Beleza? Agora, eu vou aumentar o elemento do domínio de menos 2 para menos 1. Show? A imagem do menos 1 aumentou de menos 8 para menos 5. Confere? Beleza? Está aqui, ó, menos 1 mandando a flecha para o menos 5, tendo como correspondente o menos 5. Se eu aumento o elemento do domínio de menos 1 para 0, a imagem dele vai ser quem? O menos 2. Ok? A imagem do 0 é o menos 2. Aumentou, né, de menos 5 para menos 2. Se eu aumento o elemento do domínio de 0 para 1, a imagem vai aumentar de menos 2 para 1. E assim por diante. Quanto maior o elemento do domínio, maior a respectiva o quê? Imagem. Beleza? Tranquilo? Show? Então, aí nós temos uma função que é crescente, tá? E ela vai ser crescente em todo o seu domínio. O domínio é um conjunto R, então a função vai ser crescente em R, tá bom? E se eu aqui, porventura, tiver o A negativo, né? Colocando aqui, ó, menos 3, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as imagens vão diminuindo, ok? Vão diminuindo. A imagem do menos 2 é mais 4. A imagem do menos 1 já diminuiu para 1. A imagem do 0 já diminuiu para o menos 2. A imagem do 1 já diminuiu para o menos 5. E assim por diante, beleza? Então está aí a explicação do que é uma função crescente, função decrescente e as condições para que a função afim seja crescente e decrescente. No nosso exercício da EAN,
ele nos deu uma função afim com A negativo, não é isso? O A vale menos 3. Então, se o A é negativo, a função é o quê? Decrescente para todos os reais, em toda a extensão do seu domínio, ok? Gabarito letra C, tá bom? Letra C, portanto, é o gabarito, tá? Então, se o A é menos 3, é negativo, a função é decrescente para todo x real, ok? Só um detalhe que faltou dizer. O A não pode ser zero, né, numa função do primeiro grau. Se porventura ele for zero, nós vamos ter a função f de x igual a b, simplesmente. Sendo b um número real qualquer, né? Chamada função constante, cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Vamos dar um pulinho lá no GeoGebra para ver isso aqui. É um conceito também que eventualmente pode ser útil, tá? Por exemplo, f de x igual a, digamos, 4. Repare, é uma reta, o gráfico, né, é uma reta paralela ao eixo dos x, ok? Por que o nome função constante? Porque todos os elementos do domínio vão ter a mesma imagem. Por exemplo, o menos 8 tem como imagem o 4. O menos 7 também o 4. O menos 6, menos 5, o menos 4, o menos π, mais ou menos aqui, ó, né? Digamos, menos π e 4. Tá vendo? Ó? Ponto F, menos π e 4. Menos 3,14 aproximadamente, né? E 4. Tá vendo? Mais ou menos aqui o menos π. Show. E, por exemplo, o ponto, digamos, E e 4. Deixa eu ver se ele vai reconhecer o número E. Reconheceu aproximadamente 2,72, tá vendo? Base dos logaritmos naturais ou neperianos. Então, a imagem do E também é o 4, tá vendo? Então, todo mundo aí tem a mesma imagem. Todo mundo manda flecha para o 4, inclusive o 0. O 0 tem como imagem o 4. Show? Beleza? Então, função aí, o que? Constante, tá? Se eu troco o 4 por menos 3, a mesma coisa, tá? Você tem aqui uma reta paralela ao eixo dos x. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Maravilha então, né? Maravilha. Leal Concursos, incomparável.